Olá, tudo bom? Começamos hoje com a aula 7 da segunda série do ensino médio, uma aula de retomada de conteúdo do que a gente trabalhou esse primeiro trimestre inteiro com vocês. Então vamos começar? Objetivos da aula de hoje, hein, gente? Recapitular os principais pontos aprendidos nas videoaulas do primeiro trimestre, passando por conceitos da pós-Idade Média até o aprofundamento do Renascimento e Barroco, como a gente trabalhou bastante no decorrer desse trimestre. Então, a gente vai buscar lá as artes pós-Idade Média. Vocês lembram que a gente conceituou a Idade Moderna, Idade Contemporânea, Arte Moderna e Arte Contemporânea. Idade Moderna, século XIV, XV, XVI, XVII e século XVIII. Né? A Idade contemporânea, desde 1789 até o final do século XIX. A arte moderna, que é final do século XIX até meados do século XX, e a arte contemporânea, que é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Século XX e século XXI, que é o que a gente vive hoje. Então, a gente vai buscar a arte, né, na Idade Moderna, tá? E isso a gente vai trabalhar mais para frente, né? Vamos trabalhar a arte contemporânea agora, porque como a gente aprofundou no trimestre a Idade Moderna, o Barroco, o Renascimento, a gente vai falar mais para o final da aula de hoje. Então vamos lá. O que a gente tem na arte contemporânea que a gente vai ver no decorrer do segundo trimestre inteiro, aprofundamento, e terceiro trimestre? O neoclassicismo, ele começa a arte contemporânea. Ele é o resgate dos modelos do classicismo greco-romano das teorias do Renascimento. Vocês vão ver que o Renascimento era buscar a idealização da arte grega, né? Os conceitos do homem, né? Da figura do homem como um ideal de beleza, né? E o romantismo, ele reivindica as ideias conflitantes, a fantasia, os sentimentos e o subjetivo, que é justamente aquilo que a gente viu e vai ver mais ainda um pouquinho no Barroco, né? O contraste do bem e do mal, né? Do antagonismo, né? Então, um resgata o Renascimento e o outro vai resgatar o Barroco. Nitidamente, a gente vê essa diferença. Um vem para contrapor o outro, né? Então, tá aí, eu vou fazer essa comparação, como a gente fez na época da aula, né, da primeira aula, que foi sobre justamente essa conceituação de todo tipo de arte pós-Idade Média. Né? Então, está aqui uma obra do Napoleão Atravessando os Alpes, né, de 1801, né, a conceituação da figura central, do ideal, né, o Napoleão, todo imponente, e aqui uma obra do Rafael, fazendo justamente essa comparação de resgate, né, da posição do cavalo. Você vê tudo isso aí, você consegue analisar na ideia do neoclassicismo, que é um novo clássico, né? Eles querem reviver novamente o clássico. Aqui a gente já vê a Liberdade que anda o povo, do Delacroix, né? E a Ronda Noturna do Rembrandt, justamente a posição do idealismo, das emoções, né? Dessa luminosidade. Então, vai haver esse resgate do antagonismo aqui no romantismo. Tá? E a gente tem o realismo, que é mais para o final do século XIX, né? Meados do século XIX, as Respingadoras, do Millet, né? Que é a realidade mais voltada à contemporaneidade, segundo a veracidade dos fatos. O que eles faziam? Procuravam retratar o homem do campo mesmo, o trabalho. A gente está começando a ter industrialização, tudo, então eles querem resgatar tudo isso aí, trazendo o mais real possível. Não há idealização no realismo. Isso, hipótese nenhuma, vai ter, tá, pessoal? Então, primeiro testezinho, quais dos movimentos a seguir buscariam a inspiração do Barroco? Neoclassicismo ou romantismo? Tempinho para vocês.
Olá, pessoal. Voltamos então. Pergunta fácil, a gente acabou de trabalhar isso, neoclassicismo, romantismo e realismo. Então, quais dos movimentos a seguir buscaram inspiração no barroco? Lembra que o neoclassicismo, ele busca de novo a identidade clássica, né? Lá que pregava no Renascimento. Então, não é o neoclassicismo, com certeza é o romantismo que buscava esse antagonismo de novo e aquela luminosidade, aquelas emoções todas pregadas no barroco. Então, romantismo é a resposta correta. Seguindo, tá? Então depois do realismo, a gente teve um primeiro momento em que a arte ela se desconfigura, né? Como tem a industrialização, os artistas vão perder espaço, começa a surgir a fotografia. Então a fotografia ela vai substituir muitos artistas, porque lembra que a gente tinha as selfies, os autorretratos, os retratos que eram pintados, agora com a fotografia vai mandar um monte desses artistas embora. Então eles começam a reconceituar a arte, a procurar uma nova busca da arte. E surge o impressionismo, né? Que é uma impressão do real com pinceladas curtas e dissociadas, valorização da luz natural. Então os artistas começam a ir para fora dos seus estúdios. Eles começam a serem exímios observadores do tempo, né? Da paisagem, de tudo. Conforme vai entardecendo, eles retratavam diferentes horas do dia, né? Isso era importante. Lógico, tinha alguns que trabalhavam em estúdio, como o Cerati, né? O Serrault, né? Que se fala, e por aí vai. Mas o que é engraçado, pessoal, é que o Degas trabalhava as bailarinas. O que é engraçado é que muitos deles vão utilizar da fotografia justamente para não ficar o tempo inteiro lá fora observando as horas do dia e trabalhar essa luminosidade com aquele congelamento que a fotografia permitia. Lógico que não era colorida, mas a fotografia preto e branco, ela justamente trabalha o contraste de luz, né? E você consegue observar bem e retratava. Pinceladas curtas. Pela primeira vez, os artistas não usam mais a paleta, né? A tabuinha lá, que vocês sabem, que mistura as tintas. As tintas agora são misturadas na tela, né? Diretamente na tela. E lá que elas dissociadas vão acabar se misturando para dar o efeito de iluminação. E o pós-impressionismo, que é a tendência de experimentação, contorno de segurança e liberdade de cor. Aqui você não quer ver nada referente à paisagem, nada. Você vai começar a trabalhar o seu sentimento, que é uma vertente, né, para o próprio cubismo e para o expressionismo que vem a seguir, né? Então está aqui um exemplo, né, impressão Nascer do Sol, do Claude Monet, graças a esse quadro, numa exposição que foi dado o nome ao movimento, né? E uma obra, Noite Estrelada, do Van Gogh, para vocês verem como é que o movimento é diferente, né? Ele tende a fazer uma movimentação na pintura. Aqui elas são pinceladas curtas, aqui elas já têm mais movimento, né? Elas são mais longas, tendendo assim a ideia do próprio, né, expressionismo depois, tá? Então, mais um quiz aí para vocês. Focado no naturalismo, os artistas do impressionismo exploraram novas formas de composição artística, que retratar paisagens em diferentes horas do dia, pintando imagens por eles idealizadas, usar pinceladas rápidas, cores puras e dissociadas diretamente na tela. Qual dessas alternativas está correta? Tempinho para vocês. Voltamos. Aí, pessoal, essa é um pouquinho mais complicada, essa já caiu no Enem, tá? Só que aqui eu dei uma modificadinha nela. Então, focada no naturalismo, os artistas do impressionismo exploraram novas formas de composição artística que
retratavam paisagens em diferentes horas do dia, pintando imagens por eles idealizadas? Estaria certo até aqui. Porque eles eram exímios observadores da natureza. Então a ideia deles era retratar o que eles estavam vendo. A palavra idealizava é a grande pegadinha da questão. Porque se não tivesse o idealizado, porque eles não idealizavam nada. Eles literalmente tentavam copiar daquela maneira. Então estaria errada pelo idealizado. Então, usar pinceladas rápidas, cores puras e dissociadas diretamente na tela. Aquilo que a gente falou. Joga fora toda aquela paletinha, você vai misturar, é na tela uma cor dissociada da outra e uma cor do lado da outra, ela vai conseguir fazer efeitos de iluminação igual ao observado. Tá bom? Vamos seguir. Renascimento. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, porque foi o que a gente mais trabalhou no nosso período, né? Então, peraí que faltou. O Renascimento. Então, o homem é o foco, né? Racionalidade, busca da razão, a gente já falou isso hoje. Dignidade do homem, individualismo, reutilização das artes greco-romanas, rigor científico, a redescoberta, né? A descoberta da perspectiva e uma nova classe, que é a burguesia, que começa a valorizar mais, né? E os artistas, né? Os artistas até então não eram reconhecidos como artistas, eles trabalhavam tudo em prol de alguma coisa, então os nomes a gente não conhecia muito. A partir do Renascimento, cada artista, cada trabalho tem o seu individualismo. Então cada um sabe, isso aqui é uma obra de Da Vinci, isso aqui é uma obra de Michelangelo e por aí vai. Então a gente trabalhou, lembra que a gente trabalhou as tartarugas maravilhosas lá, né? Então Michelangelo, Leonardo, Donatello, Rafael, o Verrocchio que eu fiz, o Botticelli, né? E a gente começa a falar rapidinho para vocês dos artistas do Renascimento. Vamos começar com o Donatello, 1386, 1466, fez a primeira estátua nua do Renascimento. Lembra? Do Davi, né? A gente tem o Del Verrocchio, que foi o professor que tinha um ateliê de arte em Florença. Fez a obra O Batismo de Cristo, que é aquela famosa obra que o Leonardo da Vinci, lá com 16, 17 anos, pintou um anjinho e o cara desistiu de pintar. Nunca mais quis pintar, porque disse que um aluno não podia superar o seu mestre. Então, o Verrocchio também foi muito importante nesse período, né, de 1300 a 1400 e pouquinho, né, onde os grandes nomes vão surgir na Alta Renascença, né, os Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci, né. Então vamos lá, para ilustrar o Davi do Donatello, que é o primeiro Davi nu, né, primeira imagem nu. Ele é mais clássico, ele não é tão musculoso, tá, ele é feito em bronze, tá. Então vocês observam todos esses detalhes. E o dele está nu, 1440 a 1444. A gente vai falar um pouquinho, como a gente já falou também, do primeiro nu feminino, tá? O Batismo de Cristo, que eu citei para vocês agora, né? A ideia do anjinho, pintado por Leonardo da Vinci, né? E o Davi do Verrocchio, que a gente também trabalhou bastante, os Davis, né? Ele já era um Davi mais clássico, com a cabeça do gigante Golias. Esses personagens bíblicos e gregos, mitológicos, eles são típicos no contexto da escultura e pintura do Renascimento, tá, pessoal? Então, Davi de Verrocchio, ele tinha 1,28 m e ele foi esculpido em 1476, né? Então, detalhe, o Davi. E observe como é que são as expressões. Não tem muita expressão ainda facial. Ele está numa imagem neutra, num momento neutro, tá? E nenhum desses Davis, eles normalmente, tanto do Donatello quanto do Verrocchio, ele trabalhava justamente na ideia de que já estava consumado o fato, já tinha cortado a cabeça do gigante Golias, né? Botticelli, 1445 a 1510. Para ele, a beleza está associada a um ideal cristão. Fez o primeiro nu feminino. Pessoal, ele retratava mulheres como ninguém. Ele gostava muito disso. Teve um caso até com uma moça casada que acabou morrendo, né? Ele morreu de febre, foi terrível. Leonardo da Vinci, 1552, 1509, nem preciso falar muito dele. Diversos trabalhos, o polímata, né? Que fazia de tudo um pouco, né? Esculpia, pintava, fazia projetos, anatomia, estudava como, tinha mais de 6.000 manuscritos ele deixou, né, para a gente, muito interessante.
Então vamos lá, o primeiro nu feminino, que a gente já falou, o Nascimento de Vênus, do Botticelli. Foi feita a primeira tela do Renascimento, tá? Que até então era na madeira, né, ou os afrescos. Então a primeira tela, e ainda era têmpera, que era aquela tinta com base do ovo, né? Da gema do ovo. E veja que os detalhes dessa obra, o contorno ainda é bem nítido. E a partir do Da Vinci, do esfumato, da técnica do Da Vinci, que é uma técnica criada para o Renascimento, né, e graças ao aperfeiçoamento da tinta a óleo, vai permitir um sombreamento perfeito, né, uma iluminação perfeita que tira esses contornos que a gente vê ainda na obra do Botticelli. Chegamos na Mona Lisa, né, grande incógnita de quadro, uma história maravilhosa dela, né, um quadro pequenininho. É o cara que fez os desenhos anatômicos, foi um dos primeiros caras a desenhar a posição fetal, né, a reproduzir a posição fetal em desenho, né, o Leonardo da Vinci. As invenções, fora algumas que ele nem produziu, mas muitos serviram de inspirações para a idade moderna e contemporânea, né? Tá aí a Mona Lisa, o detalhe do sombreamento, ó, você quase não vê uma linha, não existe aquela linha que a gente via na obra do Botticelli, né? Vamos finalizar o Renascimento com Michelangelo e Rafael. Michelangelo, 1475-1564, né, 88, 89 anos ele morreu, ele era o artista do divino, trabalhou mais de 50 anos para a igreja, fez aquele teto maravilhoso da Capela Sistina. O Davi do Michelangelo é o Davi mais famoso, né, é o Davi que está no ato do pensamento. Tá? O Rafael Sanzio foi considerado o grande pintor de Madonas, tem mais, se eu não me engano, mais de 50 museus no mundo com obra. Mais de 20 museus no mundo com obras de Madonas de Rafael Sanzio. Muito interessante pesquisar, tá? E ele ficou, por incrível que pareça, a obra mais famosa dele foi a Escola de Atenas, né, que a gente vai ver aqui também. Então vamos lá. Davi do Michelangelo. Tá? Então ele é o Davi de 6 metros, né? Quase 6 metros, 5 metros e pouco, uma coisa, por 1,99 m, e ele está com a funda na mão, que é aquele negócio de jogar pedrinha que o pessoal faz. Ele está pensando em como que ele vai matar o gigante Golias. Então ele é um Davi que está antevendo o que vai acontecer, ele está pensando. E os outros dois que a gente viu é que já está o ato consumado, né? A criação de Adão, no teto da Capela Sistina, tá? O momento mais importante, né? Não sei por que não deu o zoom nela. Então essa é a principal passagem, reza a lenda que ele viu nas nuvens, etc., que a gente viu lá, né? E a Escola de Atenas, onde ele retrata até o próprio Michelangelo posteriormente, né, como Heráclito, né? Tem a visão dos pensadores, né, Platão e Aristóteles, né? E o Heráclito que ele retrata Michelangelo, ele se autorretrata aqui também, o Rafael no cantinho, né? Exercício. Escreva um texto, no mínimo 5 linhas, onde podemos destacar a personalidade de pelo menos 4 artistas do Renascimento e junto pontue as características do movimento estudado. Vamos lá, pessoal, trabalhando para vocês. Até daqui a pouco.
Voltamos, pessoal. Então dá para escrever muita coisa, né? Você pode falar sobre o Rafael, sobre o Donatello, sobre o próprio Leonardo da Vinci, né? Então aquilo tudo que a gente já concebeu em 2 aulas que nós tivemos sobre o Renascimento, né? Então nem vou entrar muito em detalhe. Maneirismo. Você lembra que antes da gente iniciar o Barroco, na aula 6, a gente começou falando do maneirismo, que é aquele período entre o Renascimento e o Barroco, que muitas das suas características eles vão acabar indo para o Barroco e outras vão ser excluídas, né? Foi naquele período de guerra da igreja, lá pelo protestantismo, né? Então, que tinha muita coisa embaixo e os artistas resolveram retratar a sua maneira, né? Então, estilização exagerada, oblíqua e assimétrica. Lembra que no Renascimento a gente tinha a simetria como principal característica, né? Uso de espirais e contorções, volumes e perspectivas intrigantes. Poxa, pessoal, aquilo ali, você vai ver que vai ter um excesso de contorção nas obras e nas esculturas que é inimaginável para a realidade humana, né? Grandes nomes como Tintoretto, Vasari e Arcimboldo. Vamos lá. Então, aqui, ó, a contorção aqui, né, do Hércules e do Nécio. Você vê a coluna que a gente já falou também na época lá, tá? Extremamente contorcida. Aqui também, né, no Sansão matando o Filisteu. O Filisteu, coitado, está aqui todo contorcido. Olha lá. Tá demais, né? Quase quebrando o pescoço do cara. Prosseguindo, chegamos no Barroco para a gente aprofundar um pouquinho que a gente trabalhou. Característica do Barroco: poder espiritual versus poder político. Conflito, pessoal. Muito conflito nessa, muita hora nessa calma. Emoção sobre a razão, o antagonismo. Violentos contrastes de luz e sombra. Então, claro e escuro que a gente viu no Renascimento, ele é a ferro e fogo levado no Barroco. Uma das principais características por causa dessa iluminação que a gente vai trabalhar. A arquitetura volta a ser atrelada com a escultura. No Renascimento, ela tinha se desvinculado a escultura da arquitetura, agora faz parte de um conjunto arquitetônico com a escultura no meio. Ápice da intensidade dramática, que a gente viu lá no Renascimento. Lembra que eu falei? Cara de paisagem, cara, momento sóbrio, né? Razão. Aqui não, aqui é emoção. O ápice da dramaticidade. Composição assimétrica, né? Provavelmente em forma em diagonal, né? Para você fazer uma leitura mais dramática. Quiz para vocês. Estilização exagerada, oblíqua e assimétrica. Uso de espirais, contorções inadmissíveis, volumes e perspectivas intrigantes. De qual movimento da Idade Moderna estamos falando? Alternativa A: Renascimento, Barroco ou Maneirismo? Tempo para você. Daí voltamos, pessoal. Vamos lá, olha lá. Estilização exagerada que eu falei. E só você pegar aqui, ó, contorções inadmissíveis, você já vai saber que é o quê? Maneirismo, né? Sem dúvida, né? Foi aquela transição que a gente trabalhava, os dois, a gente tentava trabalhar o mais próximo do real. No Renascimento e no Barroco. O Barroco trabalhava emoção. Agora, contorcionismo é justamente característica do maneirismo. Alternativa corretíssima. Seguindo, artistas do Barroco. Começamos com ele, o grande louco Caravaggio, né? De estilo extravagante, sua pintura tem forma extrema de claro e escuro. Ele é o grande mestre do Barroco, é o grande nome que fica, ele vai morrer, se eu não me engano, com 37 anos,
né? Recentemente que encontraram, lá para 1800 e pouco, que acabaram encontrando o corpo dele, né? Drástico, aconteceu várias coisas, teve briga com espada, né? Alguns dizem que ele gostava de outras coisas. Então, o que a gente pode falar do Caravaggio é essa devoção ao claro escuro. Tá? Ele era católico, então ele trabalhava muito a igreja, nesse resgate da igreja, né? Aos ideais da igreja. Ele vai trabalhar bastante esse Novo Testamento, essa ideia desses livros bíblicos, né? Que era um tema muito corriqueiro no Barroco. Rembrandt, suas obras são voltadas em meios tons, pintor da selfie, lembra, né? Que é o cara que fez mais de 100 autorretratos. Talvez até porque ele morreu pobre, né? Não tinha muita gente para retratar, acabou retratando diferentes fases da vida dele, né? Então aqui, o Martírio de São Mateus, Caravaggio, né? Que foi as primeiras grandes obras de Caravaggio, né? Foi numa capela, né? E a ideia é que foi na capela de Mateus, São Mateus, e ele retrata diversas paisagens, diversas cenas de São Mateus lá, e uma dessas é o próprio martírio, né? E olha a expressividade da criança que está ali, né? A emoção aqui do São Mateus sendo arrastado, né? Pelo seu carrasco. Isso é bacana. A Medusa, que ele fez no próprio escudo, né? Diz que tem 2 leituras dessa obra, né? Foi de 1597, e a expressão dos olhos da Medusa, diferente daquele olhar observador da Mona Lisa, que parece estar te seguindo, a Medusa não está olhando diretamente para o espectador, né? Mas ela dá um ar de realidade de saltar para fora do quadro, né? Que é uma característica do Barroco. Aqui a gente tem do Rembrandt, que a gente falou das selfies, mas essa é uma das grandes obras dele, né? Que é a lição de anatomia do Dr. Tupi, né? Uma obra encomendada, que aí você vê a expressão de cada um dos médicos que estão estudando o corpo, né? E veja a posição, ela não é uma posição bem realista, né? Da mão, do braço do rapaz que está sendo analisada. Vamos seguindo lá. Artemisia Gentileschi, suas pinturas focadas em heroínas bíblicas, né? A primeira mulher da história da arte, foi a primeira mulher a fazer parte de uma escola de arte, né? Que a gente falou. Velázquez, que retratou os tipos populares do seu país, pintor da corte espanhola, né? Então, Judite decapitando Holofernes, isso aqui caiu bastante, né, pessoal? É um tema de livros bíblicos, né? Então, ela fez uma própria leitura, uma releitura do Caravaggio, que também tinha. O próprio pai dela, que era Horácio Gentileschi, também fez releitura disso. A gente tem um monte de releituras, inclusive vai estar na atividade para vocês. Então, você vê o detalhe, né, da faca cortando. Susana e os anciões também ali, que aconteceu, esse caso é bacana, porque retrata uma paisagem onde os anciões queriam, né, alguma coisa em troca da Susana, e ela se negou e lutou contra eles, né? É uma passagem bem interessante. O do Velázquez, com o Duque de Olivares, que está no Brasil no máximo, como eu já falei na nossa aula do Barroco, o detalhe da grandiosidade. E o Verme é artista do Barroco, tá, pessoal? O Verme, né, mistura de pérolas socadas, usou uma câmera escura para obter a perfeição do desenho. E o Andrea Pozzo, que é aquela da perspectiva da composição centrífuga, né? Então, o Verme, né, retratava muito do cotidiano, porque ele era protestantista, então ele não vai retratar muitos temas bíblicos, né? Então, Carta de Amor e Moça com Brinco de Pérola. E o Apoteose de Santo Inácio, do Andrea Pozzo. O Bernini, que é o escultor, foi um polímata, escultor, arquiteto, pintor, a gente trabalhou mais. Aí teve o Poussin, o Rubens, o Renier, o Franz Haus, o Van Dyck, Hogarth, conservou, Gerador, Puget e muito mais, pessoal, tudo aquilo que a gente trabalhou. A escultura do Davi, né, com a sua funda, né, olha a expressão, a diferença, né, da expressão do Davi do Michelangelo, a gente está falando aí 100 anos depois, praticamente 124 anos depois. A esta de Santa Teresa, olha aqui o conjunto arquitetônico que a gente tanto fala, tá? Para a escultura da êxtase de Santa Teresa. Esses arcos dourados aqui, raios dourados, né? Então ele está dentro do conjunto arquitetônico.
Exercitando, pessoal. Escreva um texto de no mínimo 5 linhas sobre as características de um artista do barroco europeu, aqui estudado. Em seguida, veja quais as características desse movimento exaltava suas obras. Escrevendo, hein? Tem um monte para você escolher.
De novo, pessoal, então você pode falar sobre, se você gostar da Gentileschi, você pode falar sobre o Caravaggio, que foi o grande cara aí, ou o próprio Rembrandt, ou o próprio Vermeer. Então, escolha aí o que você quer, tem muita coisa para falar e características, né? Última, que a gente sempre faz, aquela análise de obra maravilhosa. Analise as duas obras a seguir e faça uma comparação entre o Renascimento e o Barroco, impondo as características dessas obras e anotando em seu caderno. Depois, numere qual pertence a qual período artístico, Barroco ou Renascimento. Então, vamos passar para a questão, a imagem para vocês analisarem. E eu vou deixar aquele texto lá, para você ler com mais calma, agora que você vai pensar, aqui, ó. Vamos embora? Essa é difícil. Até daqui a pouco. Voltamos, né, pessoal? Essa já está ficando craque já em analisar a obra e transferir. Na vez passada eu trabalhei 2 outras obras, agora a gente está trabalhando, né,
duas obras, o São Jerônimo do Caravaggio e a Sagrada Família com o Cordeiro do Rafael. Então você analisou o sombreamento, você vê aqui a preocupação com a expressão, né, que você tem no Barroco, que você não tem no Renascimento. O Renascimento é o ato ideal, né? Ali a Sagrada Família, o menininho, o cordeirinho, até o cordeirinho tem cara de anjo, né? Então, veja aqui as expressões, que ela não está muito bem definida. Aqui é do São Jerônimo, né? Dá para ver bem esse contraste de expressão. Então, alternativa A, referente ao Barroco, e a alternativa B, referente ao Renascimento. Eu acho que por aí vai, pessoal. E faltou o Rococó rapidinho, que é a Idade Moderna, né? Que era aquela arte, só para finalizar a Idade Moderna, né? Que é aquela arte fútil, o uso de dourado, a gente vai ver mais para frente também, curvas e elementos decorativos com laços e flores, cores suaves, arquitetura com telhados de duas águas. Artistas: Boucher, Fragonard, Tiepolo, Jean Baptista, Waterloo, e por aí vai, né, pessoal? Eu acho que deu para a gente fazer um resumão de tudo que a gente trabalhou no trimestre e vamos continuar agora para o segundo trimestre, hein? Próxima aula, né, aí a ideia do Fragonard, e a próxima aula, sem dúvida, a gente vai ter arte pré-colombiana para vocês, vão voltar agora para a nossa região aqui, para as Américas. Até lá, aquele abraço.